Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Faltam só 10 dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Então, o pessoal já começa a se preparar para o jogo do Brasil, que, se eu não me engano, vai acontecer às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Um horário bom, né, para ter jogo, bem bacana. Hoje o mercado acorda um pouquinho mais vermelho que os outros dias, né? Na sexta-feira foi um dia de fortes altas, hoje o mercado realiza um pouquinho, faz algumas correções, alguns ajustes técnicos. E há notícias importantes vindo tanto da China quanto lá com relação à Rússia, onde também se aproxima do dia que vai vigorar o teto de preços para o petróleo russo. Ainda não está 100% definido como que funcionará essa dinâmica ali, fala um teto entre 70 e 75 dólares o barril, falam até em congelamento de preços e a gente se encaminha, faltando aí praticamente 3 semanas para começar a vigorar essa restrição, essa sanção partindo dos Estados Unidos e da Europa. A China já diminui as compras da Rússia já por causa dessas novas sanções. Então, indo para as bolsas, começando pelas agrícolas, o café, mais um dia de queda, né? Na sexta-feira o café acabou subindo um pouquinho e agora ele está trabalhando em queda nesse momento, 3,32% de queda, 164 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento setembro, que é aquele vencimento da safra brasileira, uma queda um pouquinho menos intensa, 1,87% de queda a 162,95 centavos de dólar por libra-peso. Acho que a gente pode estar chegando próximo ali do piso de preços do café, vai ser uma boa referência a princípio para o próximo ano. Então ele saiu daquelas máximas de 240 no período mais alto aqui no meio do ano e veio caindo, né? Ele veio numa tendência de baixa, no movimento de baixa muito forte. Vê que agora ele está lutando aqui pela último suporte aqui do Fibonacci que eu tracei, eu acho que foi no dia 28 de outubro, quase 2 semanas atrás. O café te mantém aquela mesma expectativa, né? O mercado olha um balanço supostamente equilibrado, a expectativa de uma boa safra, de uma safra completa aqui no Brasil para a próxima temporada, que começa a ser colhido no comecinho do ano, abril, robusta, e maio já começa a colheita do arábica aqui no Brasil. E do outro lado da demanda, a gente vê uma queda na demanda, ou pelo menos um sentimento de queda na demanda para a commodity. Isso não dá força para subir e coloca essa pressão baixista nos preços. As colheitas continuam avançando bem na Colômbia, na América Central, no Vietnã, então nesse momento não há força para o preço do café subir. Tem como ele voltar a subir? Tem, se a demanda for mais forte do que a expectativa de mercado, porque a oferta, ela só se houver uma quebra, e nesse momento quebra de produção de uma maneira expressiva, ela não está no radar. Possivelmente tem alguns ajustes normais de safra, uma região produziu um pouquinho menos por causa do frio, por causa de um excesso de chuvas, outra por causa de uma seca, mas nada que traga um desequilíbrio muito forte, como aconteceu no ano passado devido às geadas. Então eu acho que a gente pode estar próximo de uma estabilidade de preços nessa faixa aqui de 160 alguma coisinha, 170. Claro que se a demanda voltar a se apresentar de uma maneira mais forte, a gente pode ver realmente os preços subindo, porque a oferta, não tem como você crescer a oferta. O que pode acontecer é cair a oferta devido à sazonalidade, né? Já sabemos que commodities agrícolas possuem sazonalidade pelo lado da oferta. Para quem investe, essa é uma característica muito importante, porque nós sabemos o momento de plantio e o momento de colheita. Então, eu acho que a gente deve estar realmente próximo de um piso de preços aqui, uma boa referência para o café, que é basicamente 90 pontos, 80 pontos abaixo do que nós tivemos este ano. Lá no Mar Negro, as negociações avançam, saiu a notícia que eles começaram a negociação na sexta-feira, e o Kremlin diz que as conversas com a ONU na última semana foram construtivas. A data limite para a renovação do acordo é no próximo dia 19, agora de novembro, então é esta semana, faltam 5 dias para essa decisão,
mas a Rússia diz que as negociações estão sendo produtivas. Então isso tira também um pouquinho do estresse do mercado e acaba colocando esse movimento de baixa. Na semana passada houve uma alta, né? Na sexta-feira um fechamento de alta, a semana foi negativa e agora o preço está caindo. O que não deixa o preço cair é que saiu uma notícia com relação à Argentina, que ela deve exportar menos a trigo essa temporada devido ao quebra de produção. Então, muito provavelmente as exportações argentinas irão cair bastante essa temporada. Argentina, que exporta quase 10 milhões de toneladas de trigo por ano, um pouquinho mais de 10 milhões de toneladas, esse ano terão problemas devido à quebra de produção. Ano passado, a Argentina produziu em torno de 23 milhões e meio, 23 milhões e meio de trigo. Esse ano falam entre 11 milhões e meio e 13 milhões e meio. Essas são as estimativas de mercado. Então, isso acaba colocando um piso de preços, por enquanto, a Argentina, que é o quinto maior exportador global de trigo. A Austrália, apesar do USDA ter elevado a estimativa de produção, o país enfrenta problemas de excesso de chuvas por lá. Então, a Austrália, que é o terceiro maior exportador, vai ter problemas com sua safra também. Hoje, às 5 horas, saem dados das condições de lavouras nos Estados Unidos. Já o trigo de inverno já terminou seu plantio por lá. Ele entra na fase de hibernação agora para voltar, concluir o seu desenvolvimento em abril de 2023. Mas as condições por hora estão muito ruins. Muito ruins. Além disso, a gente sabe ainda que há problemas lá no Mar Negro, na Rússia e na Ucrânia ainda para exportação. Então a gente tem, ao mesmo tempo, uma queda na expectativa de alta de preços devido a esse processo de continuidade na celebração do Acordo do Mar Negro, mas a gente tem um piso de preços também baseado em problemas de produção. O milho ele vai na carona também, tá? Pouca pressão de preços nesse momento. Então, hoje, após a alta da sexta-feira, uma alta muito pequenininha também, mas ele fez uma altinha. Você vê que o milho caiu bastante, 0,53 de queda nesse momento, 6 dólares e 54, março 6 dólares e 58, 0,64% de queda. Balanço do milho, ele é muito apertado para a próxima temporada, há problemas de produção nos Estados Unidos, há problemas de produção na Argentina, na Europa, só a China e o Brasil que estão bem com relação à produção por hora. Mas o Brasil, apesar de estar muito bem, basicamente concluído o plantio do milho de verão aqui, nós não somos tradicionais exportadores no primeiro semestre. E o volume nosso de exportação nesse segundo semestre está tão forte que provavelmente a gente vai exportar mais de 40 milhões de toneladas. Possivelmente as exportações do Brasil de milho fechem entre 41 e 42 milhões de toneladas, o que seria um recorde. A expectativa para a próxima temporada são de exportações de 45 milhões de toneladas. Quando nós olhamos para o Brasil, este balanço, a gente vai ter uma safra completa para o milho agora, mas o completo são 24 a 25 milhões de toneladas, ou seja, é a mesma produção do ano passado, quando a expectativa era de 30. Com a quebra, ficou em 24. Então, com a safra cheia agora, a gente vai ter 24, porque houve redução de área de plantio de milho aqui. Custo pesou bastante e o trigo acabou entrando em muitas áreas aqui no Brasil devido aos preços, devido a um dispêndio menor de investimento na hora do plantio. Para o safrinha 23, a gente deve ter também uma produção menor. Esperamos que o clima, que as condições estejam ótimas para o plantio, que venha uma safra completa, mas talvez ela seja menor do que poderia ser devido aos custos de produção. Então o trigo deve ganhar cada vez mais força aqui no Brasil. Essa temporada a gente deve fechar com produção próxima a 10 milhões no trigo, e no milho a gente deve ter chego ali a 85, 86 desse safrinha que finalizou a colheita agora no meio do ano. E deve chegar a 95 milhões na próxima temporada. Poderia ser mais, poderia ser bem mais, mas devido aos custos a gente vai ter. Então,
O Brasil, que acaba se tornando uma espécie de esperança no fornecimento de milho, não vamos ter tanto milho quanto poderíamos ter. Lá nos Estados Unidos, a expectativa agora é que as exportações comecem a ganhar um pouco de ritmo. O Rio Mississippi ainda continua com problemas, mas já começa a melhorar um pouquinho o nível dele lá. Nós podemos ver isso no basis, valorizando um pouquinho no mercado doméstico lá de Decatur, principalmente, descendo daí até o porto de New Orleans. Se nós começarmos a ver os prêmios do milho no Golfo começando a cair, quer dizer que está se normalizando o trânsito no Rio Mississippi. Os Estados Unidos têm exportado pouco milho. Na última semana nós vimos um relatório ali, 200 e poucas mil toneladas só vendidas para exportação. As inspeções continuam muito lentas. Hoje tem relatório de inspeções para exportação no meio do dia. E é isso que não tem colocado força realmente para o preço subir. Mas conforme nós formos avançando no ano, a gente vai ver que o balanço realmente está bem apertado, mas isso a gente vai ver esses efeitos, eu acho, a partir de março. Porque a China deve vir comprar milho para o Brasil no meio do próximo semestre. Então, talvez abril, maio, a China comece a comprar aqui com a proximidade da colheita do safrinha de 2023. A expectativa para a produção dos Estados Unidos, lembra que eu tinha uma expectativa negativa com relação à área devido aos custos? Já mudou. Eu já acho que a gente pode ter uma redução na soja e um aumento na área de milho, porque a relação está favorecendo o milho. Então, acho que eu tenho o gráfico aqui que eu tinha separado de sazonalidade, está aqui. Realmente, ó, piorou a relação última semana passada. Aqui, ó, estamos com 2,2 sacos de milho para comprar um saco de soja na CBOT. Isso aqui é Chicago versus Chicago. Mas olha como que foi ano passado, como a soja estava muito mais favorável. Ela começou favorável e agora o milho ganhou competitividade. Então, custo por custo, eles estão muito parecidos. Então, talvez a gente tenha um aumento na área de milho. Precisaria, para equilibrar o mercado, em torno de 3 a 4 milhões de acres. Aí a gente poderia ver o balanço voltando, os estoques finais norte-americanos ficando na faixa de 30 milhões de toneladas, poder ver um crescimento entre o estoque inicial da temporada 23-24 para 24-25. Então, a gente teria um ano apertado, um próximo ano começando a ter um equilíbrio, a depender da demanda também. A gente viu que os Estados Unidos está consumindo milho no mercado doméstico, produção de etanol acima de 1 milhão de barris por dia já há 3 ou 4 semanas consecutivas. Isso acaba favorecendo também, colocando um piso de preços por lá. Mas eu sou construtivo para a alta de milho ainda, a depender da quantidade de oferta que nós temos no mercado. Soja, hoje o óleo de soja caindo 1,16, nesse momento, 76,08 centavos de dólar por libra-peso, vencimento de dezembro. As opções já vão vencer, então a gente já começa a se aproximar do aviso de entrega também. A gente já começa a olhar o próximo vencimento, queda de 1,12%. Farelo caindo 0,42%. Se o farelo começar a cair também, a gente pode entender que o nível do Rio Mississippi está melhorando lá e começa a ter um fluxo maior. E o grão de soja caindo 0,86 no vencimento de janeiro a 14 dólares e 37 centavos. Mercado comprando soja na China. O fluxo tem sido bom, apesar das vendas da última semana terem sido abaixo de 1 milhão de toneladas, o fluxo das 4 últimas semanas foi muito, muito bom, realmente. O Commitment, que é o programa de exportação norte-americano, que já está comprometido no programa USDA Sales Export, de um total de 55 milhões de toneladas, já 60%, pouco mais de 60%, já está no commitment. 55,6 milhões são as expectativas de exportações, as estimativas de exportação dos Estados Unidos. 33 milhões de toneladas já está no commitment, ou seja, somando aquilo que falta embarcar, que é o outstanding sales, que já foi vendido, mas falta embarcar, como que já foi embarcado de 12,6 milhões, nós já temos mais de 60% do commitment, no commitment já. Isso que fazem praticamente 2 meses e meio que começou a temporada nos Estados Unidos, começou dia 1º de setembro. Então, em 2 meses e meio, o commitment foi para 60%, a gente tem
35%, 40% para realizar aí até o dia 31 de agosto. Então, o mercado norte-americano deve permanecer apertado para a soja. Eu acredito que isso colocará um piso nas cotações na Bolsa de Chicago. Entendo que a dinâmica de formação de preços no Brasil leva em conta a Bolsa de Chicago, prêmio no porto, mais taxa de câmbio e logística. O Brasil confirmando uma safra, e tudo se encaminha para uma safra próxima a 150 milhões de toneladas ou acima. Eu acho que a gente vai ter na faixa de 150 a 149 por problemas de plantio no Paraná, que muitas áreas terão que fazer replantio devido ao excesso de chuvas, mas no quadro nacional está muito bom. Já vou mostrar os mapas climáticos para vocês. Está muito bom o desenvolvimento da soja, muito diferente do ano passado. Então a gente deve ter uma safra aí próxima a 150 milhões de toneladas. O USDA vê 152, a Conab vê 153 milhões de toneladas, muitas consultorias veem 153, algumas chegam a 155 milhões de toneladas, eu estou em 149 e 150 milhões, o que é um número fantástico. Isso vai ser afetado no prêmio. Vocês já sabem que a relação é Bolsa de Chicago para cima, prêmio para baixo. Ainda mais se o mercado norte-americano estiver apertado, com relação ao balanço lá, e a Bolsa de Chicago reflete a maior parte do mercado norte-americano, de um percentual de exportações. Se nós tivermos o mercado apertado nos Estados Unidos, com Bolsa de Chicago trabalhando em alta e uma super safra aqui no Brasil, a pressão virá tudo para prêmio. Prêmio não existe derivativo para proteção. Então você que é produtor rural, dá uma olhadinha no basis da tua região versus o histórico e vê se não é um momento propício aí, às vezes, para uma estratégia de comercialização. O que tem ajudado ou ajudou na semana passada, causando aí o farm selling? Os produtores foram realmente para vendas, e a semana passada foi uma semana extraordinária com relação ao volume de vendas. O nosso dólar, deixa eu trazer o profit aqui, porque o dólar é melhor ver por aqui. O que nós tivemos na semana passada? O dólar ele chegou à máxima aqui de próximo de 5,40, 5,43, na verdade, foi a máxima, o fechamento aqui R$ 5,37, mas quando nós trazemos o futuro para a tela, 6 meses à frente, nós estamos com 5,54. Então, se pega dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que é um dos vencimentos mais importantes da safra brasileira, você conseguiria fixar venda de soja para entrega na primeira quinzena de maio a uma taxa de 5,54. Isso, com certeza, o produtor viu e vamos para a venda, e aceleraram na última quinta-feira mais de 1 milhão de toneladas comercializadas no dia. No único dia, mais de 1 milhão de toneladas. Não tem como perder estas oportunidades. Essa é a tela das últimas negociações feitas. Então, realmente, não é um cálculo de carrego que está aqui. São negociações realmente realizadas. E 5,37 no dólar foi o fechamento da última sexta-feira. O que nós vemos hoje? O dólar DX subindo 0,75. Realmente ele se afastou das máximas de 114 pontos. Muito bom para o mercado de renda variável. Um dólar mais fraco realmente deixa no mercado físico os produtos mais baratos para aquisição. Isso fomenta as negociações, e no mercado financeiro torna ativos de risco mais atrativos do que renda fixa. Então foi uma semana bem positiva. A última sexta-feira foi uma semana bem positiva. Tivemos aqui 2 dias de quedas. Na quarta-feira houve uma correção técnica, podemos falar assim, mas foi uma semana bem positiva para a queda do dólar. Hoje subindo, acaba pressionando um pouquinho as commodities também. Dentre elas, nós temos o petróleo, aqui que hoje caindo 0,79% nesse momento, $88 o barril. O que aconteceu com o petróleo? Além de uma correção após essa alta que nós tivemos na quinta e na sexta-feira, casos novos de Covid lá na China. Então, houve recorde de relato de casos novos lá na China, e isso já traz o sentimento que, apesar da reabertura da economia chinesa lá anunciada pelo governo, hoje participou uma menina que mora na China, no 710 do Cabral, e falou realmente que há um afrouxamento com relação às medidas de Covid-0 por lá. A quarentena dos turistas que chegam no país foi reduzida, medidas de restrição à circulação foram relaxadas.
há incentivos também a setores industriais, aí principalmente o setor da construção civil por lá. Já vou mostrar para vocês algumas notícias aqui que os bancos estão autorizados até emitir dívida já para financiar setor imobiliário, e isso passa a ser positivo. Mas esses novos casos de Covid por lá trazem uma certa preocupação ao mercado, petróleo caindo 0,76% nesse momento. Estamos chegando próximo, como eu disse no começo do programa, para o teto de preços para o petróleo russo. Isso já tem feito a China reduzir as compras por lá. Um ponto que é interessante, que saiu a notícia, que a Janet Yellen falou, é que a Índia poderá comprar quanto petróleo russo fora do teto de preços quiser. A Índia, que se tornou o maior comprador de petróleo russo desde a guerra devido ao desconto. Então, principalmente lá dos Urais, que sai pelo Báltico via marítima, a China aumentou muito as suas compras e melhora a margem. A China, que é um dos maiores importadores de petróleo do mundo, o segundo maior, atrás da China só, e depende muito da importação de petróleo para que a sua economia funcione. E ela exporta derivados para os Estados Unidos. Então, a Janet Yellen diz que a Índia pode comprar quanto petróleo russo quiser. Então, como que poderá funcionar essa dinâmica? Índia compra, refina e exporta para os Estados Unidos. A China tem feito esse processo também. Então, ela tem comprado muito petróleo na Rússia, refina e está batendo recorde de exportação de derivados. Mesmo assim, não consegue atender o que falta ainda de oferta no mercado. Mas essa notícia é interessante, é importante de nós acompanharmos. As exportações da Rússia para a Europa continuam estáveis, não houve nenhuma alteração nesse mês de novembro, continua o mesmo volume de outubro e setembro. Houve uma redução desde o início da guerra, lá no dia 25 de fevereiro, mas não reduziu muito. Reduziu, houve aquela queda no volume, depois ele ficou estável e permanece estável. Não sabemos como que ficará depois que começar a valer a medida de sanção para o teto de preços. Então, continua rodando. Uma notícia que eu vou ter que fazer um vídeo, que seria mais adequado realmente um vídeo do que eu falar aqui no programa por causa do tempo, é que as preocupações com relação à Rússia, a receita da Rússia de venda de petróleo, elas estão mais relacionadas à recessão do que o próprio teto de preços. O teto de preços ele deve ter algum indexador, e como o prêmio você negocia direto no físico, a Rússia pode continuar vendendo com teto de preços para os países que impuseram as sanções, mas para países que não estão participando dessas sanções, como é o caso da Índia, vai continuar rodando um fluxo por lá. Ano passado, a receita da Rússia com venda de petróleo foi entre 260 e 270 bilhões de dólares. É um volume bem expressivo. Então, a recessão, sim, teria força. Os países, a gente tem visto um ciclo de alta de juros, eles estão quase que forçando uma recessão, naturalmente que ninguém quer uma recessão, mas como a inflação disparou demais, o poder de compra caiu, principalmente na Europa, devido a custos de energia, os governos estão forçando a recessão para tentar controlar os preços, mesmo sabendo das dores que vêm com a recessão, como o caso de desemprego, sendo um deles. Então, a recessão poderia reduzir em 40% a 45% as exportações de petróleo russo e uma queda na receita. Mas eu acho que eu vou ter que produzir um conteúdo mais específico com relação a isso. Voltando a falar da Rússia, hoje tem uma notícia também que a Uralchem, que é uma gigante russa de exportação de fertilizantes, fechou um acordo com a Holanda, a Estônia e a Bélgica para exportar fertilizantes que estavam retidos nestes países. Estima-se que há 262 mil toneladas de fertilizantes minerais congelados em países da União Europeia. Lembra uma notícia que saiu há 2 semanas que a Rússia ameaçou sair do acordo após aquele ataque na ponte lá na Crimeia, que ligava a Rússia à Crimeia? Depois, para ela voltar, ela apresentou uma carta à ONU com reivindicações, e uma delas, ela dizia que não estava tendo liberdade para exportar grãos e fertilizantes,
Pois bem, aqui está a notícia de que há 260 mil toneladas de fertilizantes congelados nos países da União Europeia. E fertilizantes e grãos estão fora das sanções. Teoricamente, eles deveriam conseguir exportar. Então, como não há, segundo a agência TASS, lá da Rússia, foi celebrado este acordo no sábado e será enviado grande parte desses fertilizantes para a África. A África que também depende muito de fertilizantes para avançar na sua produção. Indo lá para a China, minério de ferro sobe com mudança nas regras de Covid lá na China. E a notícia não, o que nós temos aqui com relação ao minério de ferro hoje? Subindo, nesse momento lá na Bolsa de Dalian, 2,5%, 2%, vencimento de dezembro subindo 3%. Lembro na semana passada, na sexta-feira, que estava subindo 5% o minério de ferro? O que aconteceu com a Vale, que nós conversamos aqui no programa, que haveria uma boa chance da Vale subir bem devido a essa alta de 5% nas cotações do minério lá em Dalian. Olha o fechamento da Vale, 10,40% foi o fechamento na sexta-feira. Grande parte disso, quase que a totalidade disso, veio por boas notícias da China. Tanto o minério subindo na Bolsa, quanto a reabertura. Então, a notícia que vem lá da China também, deixa eu achar aqui, é que os bancos agora poderão começar a desenvolver empréstimos para o setor imobiliário. Então, a China está permitindo desenvolvedores de propriedades ao acesso a créditos de fundos. E isso passa a ser uma boa notícia para a Vale, porque aumenta a demanda. Para a própria economia chinesa também passa a ser uma boa notícia. Outra notícia que nós temos aqui hoje, que eu trouxe nos destaques, isso vale a prestar atenção, que o lucro da Rumo no Brasil subiu com volumes e tarifas mais altas. E nós estamos se aproximando da safra. Colheita de grãos aqui no Brasil deve começar no finalzinho de janeiro, fevereiro. Nesta temporada aqui, o repórter de ganhos da Rumo foi muito bom. Grande parte veio da região, do transporte da região centro-oeste. E nós vemos o milho acelerando exportações. Devemos fechar novembro com mais de 6 milhões de toneladas exportadas. Então, um volume que foi muito baixo no ano passado, esse ano está sendo recorde. E a expectativa para a próxima temporada, só de soja, são de 90 milhões de toneladas. 96 milhões de toneladas as exportações de soja e 45 de milho. Então, dá uma olhadinha na Rumo. Realmente, na sexta-feira, a Rumo fechou com uma alta aqui, acho que de 3%. E a Rumo tem ajudado a Cosan. A Cosan que perdeu com o custo de dívida, que aumentou muito devido aos juros. Foi feito um trade lá com relação aos juros, devido a uma Selic chegando a 3,75%, o custo aumentou 679 milhões de dólares, mais de 90% em relação ao ano anterior. Aqui a Raizen foi a grande vilã para a Cosan. A Rumo salvou a lavoura numa associação ridícula, mas a Raizen acabou pesando realmente. Então, dá uma olhadinha, porque a Rumo tem uma expectativa aqui, foi 1,64% de alta na última sexta-feira, mas é uma expectativa boa. Dá uma olhadinha nos fundamentos ali, que pode vir coisa boa por lá. Eu acho que essas foram as principais notícias. Realmente, desculpa, faltou um detalhezinho que eu tenho que mostrar para vocês, que é o clima, né? Aqui no Brasil, o que nós temos com relação ao clima para os próximos dias? Esse com relação a temperaturas. Aquele frio forte que estava aqui na região sul, ele foi embora. A região catarinense, Serra Catarinense aqui sempre é frio, mas eu acho que nós não teremos mais um frio muito forte vindo a partir de agora. Então, o verão realmente se aproximando, temperaturas mais quentes já no ar. Em relação às chuvas, hoje está chovendo no Paraná, uma chuva um pouquinho mais pontual no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Essa chuva ela fica até amanhã, aqui na região sul ela vai embora, chove em Minas, Bahia, Goiás, Pará, Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo também, amanhã que é feriado de proclamação da República. Aqui, chuva continua concentrada em algumas regiões de Minas Gerais, alguma coisinha no Mato Grosso também,
e volta uma chuva só no dia 22, aqui no sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás acaba pegando essa chuva do próximo dia 22. E ali a chuva vai embora. O que os modelos de anomalias mostram para nós? Clima mais seco realmente no Brasil para os próximos 5 dias. Para os próximos 6 a 10 dias já volta um pouco de umidade aqui na região sul. A Argentina continua seca e de 11 a 15 dias ela volta a ficar seca. Querendo ou não, passa a ser uma boa notícia para a safra aqui no Brasil. Pelo que eu vi, nós não temos perguntas. Futebol deixou de ser importante ali. Para mim, não leva a nada. É uma forma de entretenimento, né? Então, a importância ela vem pelo entretenimento. O pessoal aqui, vamos ver, pergunta: teremos uma redução na produção de soja, uma possível subida de preços? Eu acho que a gente vai ter uma super safra de soja, Daniel. Super safra aqui, ó, Ronald. Chuva no norte do Paraná, como eu mostrei. A queda do café não seria referente à mudança do contrato em Nova York? Não, porque todos estão caindo, Marcelo. Todos. Não é só um, não. Todos estão caindo. Mas essa relação de mais milho safrinha será um grande risco esse ano. Não, safrinha é menos, Márcio. É lá nos Estados Unidos que eu estou falando daquela relação. O safrinha no Brasil vai ser menos. A produção maior, mas vai ser menos do que o potencial, porque o trigo deve realmente avançar. Teremos redução na produção de soja. Já comentei sobre isso daí. É isso aí. Então vamos dar temos uma redução. Vamos ver. Então, like. Pô, pessoal, ajuda no like aí. Tá fraco. Vamos ver. Aqui na BMC também. Poucos likes. O pessoal não gosta de likes. Não custa nada. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o pre-market aqui na BMC News e voltamos na quarta-feira, já que amanhã é feriado. Amanhã não tem programa. Voltamos na quarta-feira no Bom Dia Commodities. Todos tenham uma ótima semana. Tchau.